Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos aqui na segunda Câmara fazendo uma sustentação oral. Quero cumprimentar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, desembargador Pitres, a desembargadora Rosaura, que é a relatora do nosso processo, aos demais desembargadores e desembargadoras, membros do Ministério Público, aos colegas aqui presentes, o doutor que me antecedeu. Dizer que estamos aqui em busca de justiça para esta grande operação contra 22 réus da cidade de São Luís Gonzaga, precisamente a Vila 30. Se alguém um dia não conhece São Luís Gonzaga, vá à Vila 30 e, como disse o doutor, passe lá pelo estádio, qual foi o agravante de aumento de pena deste processo específico. Lugares hoje abandonados, sem nenhuma atividade, como disse o doutor, mas esta operação de 22 réus trouxe muitos réus ao final dela com uma sentença absurda. Eu represento o réu condenado a 16 anos, 9 meses e 14 dias, sem nem uma prova concreta. Apenas nas interceptações telefônicas, através da palavra poderosa da polícia, porque se nós não tiver nenhuma prova, nós usamos para condenar a palavra da polícia. E, infelizmente, isso não é uma crítica, é uma constatação, e nós temos aqui vários advogados que podem dizer isso quando estão atuando em seus processos, que a palavra da polícia tem servido para encher os presídios. Dito isto, em relação ao réu, caso concreto relacionado ao crime de tráfico, a denúncia tinha 7 fatos. O juiz, lá no final, condenou ele por 4 fatos. O interessante é que são ocorrências policiais nas quais temos usuários viciados que são pegos saindo de uma residência, pessoas que não têm nada a ver com o absolutamente nada, não tem nenhuma relação, mas eles foram relacionados a ele porque um dia morou, esteve perto daquele local. Fator importante, que a REC foi defendida pelo doutor que me antecedeu, a esposa do e nessa relação familiar, há uma justificativa na sentença que os réus se relacionavam entre si. Mas como que não vão se relacionar se são sogro, sogra, marido, mulher? Não tem como não haver essa relação. E relacionado aos fatos, às ocorrências policiais, as 4 ocorrências que aconteceu, não, em nenhum momento, Vossas Excelências, foi citado, foi dito de que o estivesse no local, estivesse participando da venda de drogas, estivesse participando ou estivesse liderando, até porque ele ganhou uma força aqui de líder, mas em nenhum momento ele esteve presente nos locais dessas ocorrências. A própria juíza, na sentença, ela vai dizer que teve um telefone que foi pego com o quando foram na casa dele e nesse telefone não se encontrou nada relevante. O próprio juízo reconhece isso, mas condena. E não é uma pena pequena. Se nós falarmos em 16 anos, 9 meses e 14 dias, é muita pena. Talvez o juízo de primeiro grau e o tribunal tem sido maravilhoso quando tem diminuído essas penas. O tribunal tem respondido, de certa forma, dentro de um sentido mais ético e mais justo, porque sentenciar 22 pessoas em interceptações telefônicas baseadas em apreensões de viciados saindo de algumas casas. E uma observação, não teve nenhum viciado que disse, eu comprei droga do Não teve uma apreensão que a droga fosse pega. E as Vossas Excelências me desculpem com o aumento do tom, porque eu tenho vontade de começar a chorar, de pensar que se nós mantermos essa sentença relacionada ao tráfico de drogas, depois vamos falar da associação, é um absurdo, porque não tem absolutamente prova nenhuma, não tem. Uma apreensão de drogas, não tem nos telefones algo conclusivo. São, como é que eu vou falar assim para não ser ofensivo? A interceptação telefônica com a descrição da polícia. O diz que vai vender 10 quilos de carne. É 10 quilos de maconha, é 10 quilos de cocaína, é 10 gramas de crack. Então, são essas falas que têm deixado os seres humanos 10, 15, 16, 20 e poucos, como foi a pessoa o réu que o doutor estava defendendo aqui. Então, essa defesa em relação ao tráfico de drogas relacionado ao réu, a defesa pede que ele seja absolvido por falta de provas, porque ele foi condenado por conta de 4 ocorrências policiais,
que estão muito bem explicadas na defesa escrita, mas eu quero deixar registrado aqui, que eram 7, se transformaram em 4 que não tem prova nenhuma. Então a defesa pede a absolvição do réu relacionado ao tráfico de drogas. Quanto à associação e à permanência que se associaram para vender, não tem nem como falar, porque não tem nenhum momento dentro do processo dos relatórios policiais em algum momento que o se associado para vender. Ele não foi pego em nenhum momento com droga, não encontraram droga na casa dele. É uma coisa muito importante que as pessoas que têm os seus telefones apreendidos, e é uma conversa muito farta dentro da sentença, as falas foram apagadas. Quem é que não apaga? Fala do celular. Todo mundo apaga. Porque enche o celular, por várias razões. Isso não tem crime nenhum. Mas a polícia pensou que o estava conversando com alguém, isso seria crime, nós apagamos. Apagamos, vamos condená-lo porque não achamos. Uma observação, vamos condená-los porque não achamos provas concretas nos celulares, foram apagadas. Nós vamos condenar. Então a defesa nesse sentido, como disse o doutor que me antecedeu, o meu colega, esse processo, ele é um processo gigante, não tem como a gente ficar batendo, porque a defesa já está escrita lá, a peça escrita onde está explícito tudo aquilo que a gente está alegando aqui, mas a gente quer bater alguns pontos específicos para que as vossas excelências, quando olharem para o absurdo das penas, réus primários sem nenhum antecedente, não se tem misericórdia de se colocar 13, 14, 15, 16, 20 anos de pena, sem o mínimo de prova. Então, a defesa vem pedir absolvição também em relação à associação, por entender que não tem. Os demais pedidos já estão ali, concretos, explícitos, de uma forma muito objetiva, muito clara, até porque tu se debruçar em cima de uma sentença tão grande dessa e tentar tirar todos os argumentos e em 15 minutos trazer aqui, isso é impossível. Finalizando minha fala, eu quero que as vossas excelências, por misericórdia de Deus, analisem todos os pedidos da defesa e olhem para este processo, que é uma operação lá em São Luís Gonzaga, onde a polícia entra na Vila 30 e enche os camburão de preto e pobre e enche lá no presídio. E coloca eles lá. E depois, minha gente, como é que a gente faz para desmanchar isso? Lá tem viciado, lá tem inocente, lá tem coitado, lá tem gente que trabalhou a vida inteira, mas que infelizmente caiu numa mega operação dessa e acabou com a sua vida. E lá dentro da penitenciária agora está sujeito a virar um bandido de verdade. Então, vossas excelências, esse é o pedido desta aprendiz de advogada, que Deus possa abençoar a vida de vocês, que vocês possam olhar para este processo com misericórdia e possam julgar com justiça. Que Deus abençoe a todos.